Fala moçada, tudo bem? Professor Luiz Henrique Bercer falando. Hoje a gente vai falar de campo elétrico, tá? Campo elétrico é um campo gerado, né, por uma carga elétrica, né? Então aí daí vem a definição aqui. Então veja bem, o campo elétrico é uma grandeza vetorial, tá? Então nós temos o vetor campo elétrico, né, que a gente chama desse campo elétrico, né, a região do espaço onde um pequeno corpo de prova fica sujeito a uma força de origem elétrica. Então, como é que funciona? A gente vai ter uma carga fonte, tá? A carga fonte é a carga que vai gerar o campo elétrico. E a gente vai ter uma carga de prova, tá? A gente vai pegar essa carga de prova e nós vamos colocá-la na região em volta dessa carga fonte. E o que vai acontecer com ela? Ela vai sentir, né? Ela vai sentir a força gerada por esse campo elétrico, tá ok? E como é que a gente faz para calcular esse campo elétrico aí, tá? Esse módulo desse campo elétrico? É fácil, ó. Nós vamos pegar o campo elétrico igual a força elétrica, que essa carga de prova vai sentir, dividido pelo valor dessa carga elétrica, tá? Tudo bem? Eu vou dividir força por carga, então eu vou dividir Newton por Coulomb. Daí nós temos a unidade de campo elétrico, que vai ser Newton por Coulomb. Tranquilo até aí? Então veja bem, como é que a gente representa isso tudo, né? Então nós temos aqui, ó, uma carga fonte positiva, uma carga fonte negativa. Coloquei próximo delas uma carga de prova positiva. Nos dois casos eu coloquei uma carga de prova positiva. Então o que vai acontecer? Primeira coisa, o campo elétrico ele é definido pela carga fonte. Então a carga positiva ela tem um campo elétrico de afastamento, tá? O campo elétrico da carga fonte é de afastamento. As linhas de campo se afastam. A gente fala que na carga positiva, as linhas de campo são divergentes, tá? Elas saem da carga e vão se espalhando, se afastam. No caso da carga negativa, a gente fala que a carga, que as linhas de campos é convergente, ela converge para a carga negativa. Uma outra forma também de se expressar com relação a essas linhas de campo é que se a carga for positiva, a gente fala que essa carga é a nascente das linhas de campo, porque nasce nela e sai, tá? Vai para o infinito. Na carga fonte negativa, a gente fala que ela é o sumidouro das linhas de campo, porque as linhas vêm do infinito e acaba convergendo sobre ela. Tudo bem? Então olha aqui, ó. Carga positiva, carga de prova, carga fonte positiva. Duas cargas de sinais iguais, força de repulsão. Então a força F, que está aqui nessa equação, ela é de repulsão, afastamento. A linha de campo, por natureza, da carga positiva é de afastamento também. Então, nesse caso, a minha carga de prova positiva vai ter força e campo elétrico no mesmo sentido. Troquei a carga, coloquei uma carga negativa, mas mantive uma carga de prova positiva. Está aqui, ó. O que acontece? Linha de campo da carga fonte negativa. É de aproximação. Está aqui, ó. Aproximação. Coloco a carga positiva próximo dela. O que vai acontecer? Carga positiva com carga negativa, você vai ter uma força de atração. Então, ó, força e campo também tem o mesmo sentido. Então a gente precisa guardar isso. Toda vez que você pegar uma carga de prova, colocar no campo gerado por uma carga fonte, se essa carga de prova for positiva, o campo e a força têm mesmo sentido. Mesmo sentido, certo? Olha aqui, ó. Coloquei uma carga negativa aqui. O que vai acontecer? A linha de campo continua sendo de aproximação, porque é essa carga fonte que gera essa linha de campo, tá? E, por fato de ser cargas de sinais iguais, menos e menos, há uma força de repulsão, ó. Então, olha aqui, ó. Um se afastando do outro, ó. Força para cima, para a direita e campo para baixo. Aqui é a mesma coisa, ó. Coloquei uma carga negativa aqui. O que vai acontecer? Carga negativa com carga positiva, atração.
só que aqui é uma carga positiva, então a linha de campo é de afastamento. Tá? Então, precisa ficar bem claro. Se a carga de prova for positiva, a linha de campo e a linha de força têm mesmo sentido. Se a carga de prova for negativa, linha de campo e de força são opostas, tá? Independente da carga fonte. Tranquilo? Vamos seguindo aqui. Como é que a gente vai... Deixa eu só ajustar aqui. Nós temos aqui essa equação para calcular o campo, né? E com essa equação a gente calcula a força também. Então eu vou pegar a equação que nós vimos anteriormente, ó, onde força elétrica é igual ao produto da constante eletrostática multiplicado pelo produto dos módulos das cargas dividido pelo quadrado da distância. Aí eu pego essa equação alterando, olha lá, ó, FF. Então eu vou igualar essas duas equações, que são, as duas falam de força elétrica, né? E aí eu chego aqui na outra equação, que é a equação do campo elétrico. Aí eu consigo calcular a intensidade do campo elétrico, conhecendo a constante eletrostática, o valor da carga fonte e o local que eu quero, a distância que eu quero calcular. Então aqui eu já consigo calcular o valor do campo elétrico. Então essas fórmulas são importantes, então vamos deixar destacadas aqui. A gente vai utilizar isso aí nas resoluções dos exercícios que seguem aí. Tudo bem? Então essa equação aqui vai gerar, através dela a gente tem um gráfico que mostra o comportamento do campo em função da distância. Ó. Campo elétrico no Y, distância no D. Ó. Então nós vamos ter essa curva aqui. Ó. Tranquilo? É bom a gente lembrar disso aqui. Ajuda bastante na hora de resolver os exercícios aí. Então, ó, campo elétrico, tá? De uma carga pontiforme. A direção do campo é sempre radial, está sempre em função do raio, né? Porque isso aqui ocorre em volta da carga, né? Você tem uma circunferência e aí você tem um raio. O sentido do campo, se a carga for positiva, o sentido, como a gente já falou, é divergente, espalha, né? E se a carga de fonte for negativa, é convergente, as linhas se aproximam da carga, tá? E a intensidade a gente pode calcular por essa equação. Beleza? Aí, então veja bem, quando a gente tem campo elétrico de várias cargas pontiformes, né? Então a gente vai mostrar aqui como é que funciona aí essa linha de campo, né? Quando você tem várias cargas, a gente viu que o campo elétrico é uma grandeza vetorial. Então, se você tem várias cargas influenciando num determinado espaço, tá? Você vai ter o quê? Que o vetor campo elétrico vai ser a soma de todos os vetores campo elétrico que cada carga gera. E aqui a gente vai trabalhar com questões vetoriais, né? Então a gente tem que estar bem afiado aí com a questão de soma de vetores. Tranquilo, gente? E as linhas de campo, né, que a gente falou aqui bastante. Vamos colocar aqui o que a gente falou, a carga positiva, afastamento, né? A gente falou que é divergente e também falou que na carga positiva é o nascedouro. Então nasce aqui e vai até o infinito. Na carga negativa se aproxima, então converge, né? E a gente falou que aqui é o sumidouro das linhas, tá? Vou colocar aqui na próxima página aqui, eu vou colocar como é que funciona quando você tem duas cargas próximas uma da outra. Aqui são independentes, tá? O item A é só carga positiva, item B só carga negativa, e eu vou colocar aqui o desenho, como é que vai ficar as linhas de campo quando você tem duas cargas próximas uma da outra, certo? Então vamos lá, para finalizar, nós temos aqui o exemplo, ó. Eu tenho aqui uma carga fonte negativa, uma carga fonte positiva, tá vendo? Então a linha de campo ela vai sair da positiva e vai em direção, sentido à negativa. Tá?
Então essa é a figura que vai formar. Lembrando que essas linhas de campo, elas nunca se cruzam, tá? São linhas abertas, elas nunca vão começar num ponto e terminar nele mesmo. Isso não ocorre, né? O campo elétrico, ele é sempre tangencial ao ponto e no sentido da linha. Então aqui, ó, sai do mais e vai para o menos. Nesse ponto aqui, eu tenho a tangente, ó, tangencialmente no sentido da negativa. Aqui é a mesma coisa, né? Ok? Aqui eu tenho duas cargas positivas, então saem das duas, tá vendo? Elas não se cruzam em momento algum. Não se cruzam. Podia ser duas negativas, poderia ser duas negativas, só que aí as linhas seriam de aproximação. Correto? E aqui também, ó. Uma negativa, outra positiva. O que é importante a gente lembrar aqui é o seguinte, ó. Quando você olha num determinado ponto, né? Por exemplo, se eu olhar para essas duas aqui e quiser, por exemplo, olhando dizer qual tem maior campo, né? Qual a carga tem maior campo, é só a gente contar a quantidade de linhas que tem aqui, ó. Aqui na carga positiva tem muito mais linha do que na negativa aqui. Então, subentende-se que a carga positiva aqui, ela tem valor do módulo maior que esse aqui. Então, a densidade de linhas define a questão da grandeza, de dimensão do campo elétrico. Tá? Onde você tem mais densidade, maior densidade, ou seja, mais linhas de campo, ali você tem um campo maior em termos de módulo. Tá ok? Então, a gente tem aqui as características, né? A propriedade das linhas de campo, né? O vetor campo elétrico é sempre tangente às linhas de campo e tem sentido que acompanha o da linha, nesse ponto que a gente acabou de falar. As linhas de campo nunca se cruzam, né? Acabamos de falar também. As linhas de campo eletrostáticas são sempre linhas abertas, começa num ponto e vai para o infinito. Vem do infinito e termina num ponto, no caso da carga negativa, né? E as cargas negativas são sumidouros de linhas de campo e as positivas são nascentes de linha de campo. Ok, gente? Espero que vocês tenham entendido, tá? E a gente vai para os exercícios em seguida, tá? Lembre-se que estudar sempre vale a pena, tá?